Oi, cá estamos. Vamos continuar, né, a parte 20. Eu parei na metade, tem a 20A agora, cujo título é A Aurora, o Ayurveda. Eu estava lendo essa parte, lendo para vocês essa parte 20, né? E lembrei de umas receitinhas pequenas e básicas que a gente pode fazer, principalmente para aqueles que tomam leite. Então depois eu vou ver direitinho e antes do próximo vídeo, né, após esse, o 21, eu vou dar uma dica rapidinha de alguma coisa que vocês possam fazer, principalmente nessa situação aí de isolamento, né? Fazer um chai à noite, que é a mistura de alguns ingredientes, e você faz um leite, ferve um leite, coloca uma colherinha de chá nesse chai e deixa ele pousar no fundo, coa e toma antes de dormir. Pode fazer isso todo dia e isso constitui um remédio excelente, né? Dá mais vigor, mais energia, tá bom? Ou uma panquequinha, ou que a gente pode chamar de chapate, mas a gente não consegue fazer um chapate fininho, né? Mas é uma panquequinha com aveia e alguns ingredientes também bem nutritivos, né? Ou um chazinho de gengibre com erva doce, canela. A gente está muito parado, então esse chazinho vai dar uma acelerada no nosso metabolismo, assim como vai agir para eliminação de gases, né? Porque dentro de casa a gente fica mais parado, tá bom? Então depois eu vou ver, prometo, tá? Porque eu fico aqui, ó, nas máscaras e leitura e acabo deixando outras coisas de lado, né? Mas tem tempo. Eu não vou embora desse planeta agora, então vou devagar, tá? Como diz aquela música, ando devagar porque já tive pressa e levo meu sorriso porque já chorei demais. Ai, ai. Parte 20A. A Aurora, o Ayurveda. Ela estava conversando com esse amigo que viveu na Índia. Então é a continuação da conversa, da fala dele, tá bom? 20A. Seguiu assim. Por que mantém sua sabedoria em segredo? Perguntou o nosso amigo ao Ayurveda. Por que é necessário que esses conhecimentos sejam segredos? Por que todos os homens não podem gozar da bênção que esse conhecimento traria? Por que vocês não ensinam tudo isso aos médicos ingleses? O hindu olhou, ainda por algum tempo para frente, depois respondeu. Para obter esse remédio, precisamos de uma fonte de energia, tal como o ovo precisa da fertilização do galo para transformar a vida do estado latente no estado ativo. Essa energia ativará a força das moléculas do ouro e de sua matéria morta obterá matéria viva. Essa fonte de energia é o próprio homem. A capacidade de procriação pode ser manifestada não só pelo corpo, mas também em outra dimensão como energia. O hipnotizador, por exemplo, manifesta sua força de procriação em sua dimensão espiritual e, dessa forma, pode penetrar na alma de outras pessoas e transformar certas forças latentes em ativas, assim como seu sêmen físico traz desenvolvimento à célula da vida. Para pôr em movimento certo processo em diversas matérias, em nosso caso o ouro, o homem precisa da irradiação de sua própria energia vital. Mas ao despender essa força pelos órgãos sexuais, ele ativa em si aqueles centros nervosos que são justamente necessários para irradiar a energia vital em sua forma primitiva e transformá-la
a partir do seu estado latente. Esses centros nervosos se abrem e se fecham automaticamente. Ou o homem dirige essa força aos órgãos sexuais, ou dirige aos centros nervosos mais elevados. Ele não pode dirigir simultaneamente a energia vital para os dois órgãos. O Senhor terá de entender que se um pai inicia o filho nessa sabedoria, este terá de fazer, junto com o juramento do silêncio, também o voto de castidade total. É por esse motivo que o filho só é iniciado depois de estar casado e de ter posto vários filhos no mundo, para que a corrente não seja interrompida. Ora, mostre-me um médico ocidental que queira viver em completa castidade só para obter esse conhecimento. Segundo nossa experiência, ao contrário, a maioria dos médicos quer ganhar tanto dinheiro quanto possível, a fim de poder satisfazer seus impulsos mais inferiores. Muitos já se aproximaram de nós e quiseram arrancar nossos segredos pelos mais variados meios. Vimos que queriam obter fortunas com eles. Ou então, graças aos segredos que nos conseguissem, fazer revelar, satisfazer a vaidade e obter a fama. Nós nos calamos. Trata-se de um triste fato. O poder estrangeiro mandou torturar vários de nossos Ayurvedas só por não ter conseguido fazer com que revelassem segredos. Desde então, os estranhos não encontram mais iniciados Ayurvedas. Nenhum deles confessará que sabe alguma coisa. Fomos obrigados a usar máscaras e a nos transformar em orientais misteriosos. Precisamos pagar um alto preço pela lição. Mas vou contar-lhe algo. Durante esses vários anos, houve alguns médicos estrangeiros, homens valorosos e verdadeiros, que quiseram conhecer nossos segredos a fim de ajudar a humanidade, que estavam dispostos a fazer o juramento dos brahmacharyas, votos de castidade. Estes receberam a iniciação e trabalham conosco. Contudo, tal como nós, silenciam sobre seus conhecimentos. Quando a humanidade tiver se desenvolvido até o ponto em que a maioria dos médicos esteja disposta a prescindir do gozo sexual, a fim de poder curar, a partir desse momento, os Ayurvedas lhes revelarão suas verdades e segredos. Mas, por enquanto, os ocidentais têm tendência a usar todas as suas descobertas no intuito de prejudicar o próximo. Veja bem o que fizeram com a descoberta da dinamite e do avião. Novas armas. O que fariam se descobrisse o segredo da energia cósmica e da energia ainda mais elevada? Teriam novas oportunidades para exterminar uns aos outros e ganhar mais dinheiro. A guerra é um comércio. E para que esses negócios? Para que cada vez mais dinheiro? Para saciar seus desejos, para afundá-los cada vez mais nas alegrias e perversidades sexuais. E o Senhor ainda pergunta, por que não revelamos nossos segredos? Os médicos estrangeiros nem querem tal coisa. Quando ouvem que para obtê-los é preciso renunciar aos seus desejos, perdem o interesse. Nem sequer acreditam que por preço tão baixo receberiam o segredo de toda a vida. Além disso, é muito mais fácil debochar dos orientais sem sequer fazer uma tentativa.
A maioria dos estrangeiros acha que a maior felicidade na Terra é a satisfação dos desejos sexuais. Como querem conhecer essa força que um homem espiritualizado possui se nunca tentaram alcançá-la? Essa força não se consegue nem com dinheiro, nem a força. O preço é a renúncia. No entanto, o homem que pagá-lo descobrirá mais tarde que, na verdade, não renunciou a nada, pois trocou a felicidade mortal pela imortal, a felicidade finita pela infinita. Um ser humano não poderia fazer melhor troca. Contudo, não estamos discutindo esse assunto. Tais segredos não são alcançáveis com a consciência. Não é possível entender o espírito. Só podemos viver. Só podemos ser o espírito. Deixamos os estrangeiros continuar no caminho da compreensão. Eles já conseguiram fazer bastante e obterão muitas coisas mais. Mas as verdades definitivas não serão conhecidas pelos homens racionais. Isto é, a divindade do ser puro, a qual leva ao caminho da renúncia. Ainda acha que é um milagre o fato de os iniciados não revelarem seus segredos, mas se retraírem e continuarem inatingíveis para o homem ocidental? Só lhe contei tudo isso porque percebi que não perguntou por mera curiosidade, mas porque tem um profundo desejo espiritual de estudar nossa sabedoria. O Senhor procura a verdade. O Senhor procura Deus. Estamos dispostos a ajudar pessoas assim. Vou dar-lhe um conselho. Se quiser adiantar-se mais depressa, se quiser penetrar mais profundamente nos segredos do ser humano e da vida, pratique yoga. Ele me explicou que os orientais descobriram diversos métodos e os aperfeiçoaram no decorrer de muitos séculos. Por meio deles, pode-se alcançar a meta que mesmo os mais inconscientes e ignorantes dos homens almeja e traz em si como uma saudade, a felicidade. A perfeição, a liberação, a paz de espírito, ou como dizem os orientais, o nirvana, podem ser alcançadas aqui na Terra. A porta está aberta para todos. Basta que encontrem a chave. Essa chave é a yoga. O Ayurveda continuou a contar que cada movimento associado à concentração já é yoga, pois a única possibilidade de alcançar a grande meta é a concentração. Por meio de métodos aperfeiçoados e cristalizados durante séculos, a yoga nos ensina como aumentar automaticamente a concentração. Há diversos caminhos na yoga. Existem exercícios espirituais, físicos e mentais de concentração. Com eles, desenvolvem-se as mais elevadas aptidões do homem. Abrem-se seus olhos e ouvidos espirituais, e ele torna-se senhor de si, e com isso, senhor das forças criativas e do destino. Abre-se diante dele o caminho para a bem-aventurança, o que também podemos expressar como caminho para a autorrealização, para Deus. O mais elevado, embora mais difícil, caminho do yoga é o da Raja Yoga. Raja significa rei. Portanto, se traduzirmos literalmente esse caminho da yoga, poderemos denominá-lo yoga real. Trata-se da trilha mais curta,
mas também da mais acidentada e escarpada. É o mesmo caminho que a Bíblia mostra aos cristãos. Com paciência e perseverança, atinge-se a meta. Nosso amigo continuou a narrativa. O Ayurveda mostrou-me as práticas essenciais da yoga, as mesmas que eu lhe ensinei. Posteriormente, deu-me indicações de como visitar um dos maiores yogis vivos. Fui até lá. Encontrei um homem de mais de 80 anos, com a aparência de um homem com cerca de 40 anos de idade. Ele praticava a Hatha Yoga. Esses praticantes conhecem todos os segredos do corpo. Segundo sua vontade, eles podem mantê-lo durante séculos num estado de perfeita saúde. Os indianos afirmam que em nossos dias ainda vivem nas montanhas alguns desses yogis, os quais têm de 700 a 800 anos de idade. Meu marido começou a rir. Ora, vamos, ter 700 anos de idade? Até que não seria mal. Que pena, mas você acordou desse sonho, não foi? Veja, respondeu com seriedade nosso amigo, você também é um ocidental autêntico. Só porque ainda não ouviu falar sobre certas coisas, isso não quer dizer que elas não existam. Os orientais conhecem muitos segredos que os ocidentais desconhecem. Apenas aprenderam a ficar calados. Os primeiros intrusos ocidentais tudo fizeram para que isso acontecesse. Até hoje eles ainda podem ocultar muito bem seus segredos. Descobri tantas coisas na Índia que eu hesitaria antes de zombar delas. Está bem, muito bem, respondeu meu marido. Também acho que existe a possibilidade de prolongarmos a vida. Afinal, mesmo no Ocidente, a expectativa de vida de uma pessoa vem aumentando progressivamente, apesar de fazermos tudo para encurtá-la com o uso indiscriminado de nicotina, de bebidas alcoólicas e modos errôneos de viver. Há 50 ou 60 anos, uma pessoa vivia em média 35 anos. Agora essa margem já se elevou para 60. Dá para ver os limites. A ciência médica caminha a passos de gigante. Quem sabe onde ainda vamos chegar? Viu? Na verdade, sua convicção não é zombeteira. Só que aqui no Ocidente, não costumamos expressar nossas opiniões, visto que não é elegante falar sobre coisas que desconhecemos sem cercá-las com um certo tom de ironia. Com todo respeito ao conhecimento dos cientistas, eles fazem de conta que conhecem todos os segredos da vida. No entanto, mostram-se de todo impotentes diante da morte. Os orientais desvendaram o segredo da vida e o da morte. Mas diante do ponto de vista ocidental de zombaria, têm uma única arma: o silêncio. O fato não representa nenhum milagre. Vou dar-lhes apenas um exemplo. Um indiano mostrou-me um isqueiro. Era uma pequena imagem de Buda em seu assento de lótus. Um artigo profano de bazar. Ele disse: um oriental nunca usaria uma figura de Cristo para fabricar um isqueiro, pois temos respeito também pelas representações dos deuses de outras crenças. Sabemos que por trás das diversas representações de Deus está o mesmo e único Deus. E com essas palavras,
colocou o isqueiro em forma de Buda sobre o altar de sua casa. Como ocidental, senti-me profundamente envergonhado. E, de fato, estou bastante curioso em ver quando os ocidentais deixarão de ofender os orientais com sua falta de gosto, de tato e de consideração. Pense nos vários filmes sobre o Oriente. Os orientais também os veem, e tenho certeza de que você pode imaginar a opinião que eles têm. Que você pode imaginar a opinião que têm deles, mas se calam. Existem livros sobre yoga? Perguntei ao nosso amigo. O mais lindo e mais sagrado livro dos hindus é o Bhagavad Gita. Você lerá as mais belas descrições do caminho divino para a autorrealização por meio da Raja Yoga. Eu aconselharia a lê-lo. Eu já ouvira falar o bastante. Na mesma noite, quis começar a ler o livro que tomara emprestado. Deitei-me confortavelmente na cama, peguei o volume encapado e o abri. Foi então que constatei com surpresa que não se tratava do livro que eu escolhera. Virei-o e observei o título. Que coisa estranha! Na casa do meu amigo, eu lera o título e ainda me lembrava de ter escolhido aquele livro. Acaso pegara outro que estava ao lado? Acho que foi isso que aconteceu. Mas já que trouxera aquele, ao menos daria uma olhada nele. No mesmo instante, ele despertou meu interesse. Por fora, parecia um livro moderno. Devia ter sido encadernado há pouco tempo. Por dentro, no entanto, verifiquei que se tratava de um manuscrito antigo. O papel trazia as marcas marrons do tempo e sinais de traças de livro. A tinta muito escura das letras, bem como a própria escrita, revelavam sua antiguidade. Comecei a ler. Quanto mais eu lia, mais aumentava a minha surpresa, até que fiquei tão excitada que mal podia continuar a folhear as páginas, pois minhas mãos tremiam. O manuscrito falava de uma ordem tão antiga quanto a própria Terra. Essa ordem é uma unidade secreta pura, sem nenhuma forma visível e externa de associação. Constantemente são aceitos neófitos que se apresentam mesmo sem conhecer a ordem. Apresentar-se, no caso, significa que uma pessoa alcançou o grau de evolução em que se desapega inteiramente da própria personalidade, dedicando a vida à diminuição do sofrimento alheio. Quando alguém toma essa decisão, um membro dessa ordem secreta entra em contato espiritual com ele. Em outras palavras, a pessoa que alcançou esse ponto, que desapegou da própria pessoa e alcançou o amor universal, atingiu aquele grau de desenvolvimento com que ela mesma se associa ao fluxo espiritual de vibrações dessa irmandade. Assim ouve em seu interior a voz do líder espiritual, o qual primeiro a adverte das dificuldades, dos perigos e das consequências de sua decisão. Mas se ela continuar firme em seus propósitos, então essa ordem que ajuda a humanidade a sair do caos e aceita-o como membro. Primeiro, sem que ela saiba, há uma fase de experiência que tem início com o neófito sendo deixado inteiramente só durante 7 anos. Nesse período, por mais que tente, não consegue estabelecer contato com a ordem. E as várias provas pelas quais terá de passar sucedem-se umas às outras.
ele terá de superar a prova das 7 virtudes humanas. Estas são: tornar-se livre da sensualidade, deixar de ser influenciável, abandonar o orgulho, a irritação, a cobiça, a inveja, a suscetibilidade. Se apesar de ser deixado por conta própria, ele conseguir passar pelas provas e continuar firme em seu desejo, estará maduro para cooperar no trabalho e será finalmente aceito. Isso ele descobrirá por um acaso aparente, ainda no mesmo dia. A partir de então, ele receberá a instrução adequada e, ao mesmo tempo, também tarefas específicas. As primeiras serão fáceis, e à medida que as solucionar, elas se tornarão cada vez mais difíceis. As tarefas são muito diferentes. Há neófitos que trabalham em segredo e há os que precisam divulgar seu trabalho. Pode acontecer de terem de andar como mendigos por aí, ou então de cumprir seu dever como pessoas muito ricas. Por vezes trabalharão como assistentes de um descobridor famoso, outros ocuparão o cargo de oradores ou serão escritores. Muitos detêm grande poder mundano, outros se verão ocupados eventualmente com serviços subalternos em grandes fábricas. Pode acontecer de 2 membros da ordem aparentemente trabalharem em posições opostas, mas não deverão demonstrar nem sequer com uma expressão facial que se pertencem, que estão em contato. Muitas vezes, esses adeptos recebem homenagens e gozam de grande popularidade. Outras vezes vivem na maior miséria e talvez também tenham de suportar toda sorte de humilhações e rebaixamentos. Terão de cumprir todas as tarefas e representar todos os papéis com absoluta abnegação, total impessoalidade, simplesmente como servidores da grande obra. Além de tudo, devem ser responsáveis por cada uma de suas ações. Recebem as missões, mas o modo de cumpri-las precisa ser decidido por eles mesmos, com consciência e senso de dever. Quanto mais alto sobem, mais responsáveis se tornam. Aquele que não assume a responsabilidade por seu trabalho ou pelas próprias ações, mas tenta atribuí-las a outro membro da ordem, ou que, com suas ações, dá a impressão de estar agindo por conta própria ou servindo como instrumento intermediário de um membro da ordem, é considerado traidor e perde no mesmo instante o contato com a ordem. Mas não fica sabendo que foi excluído do serviço. E é possível que durante anos continue pensando que ainda pertence à Irmandade. Esses membros excluídos são utilizados pela ordem para testar outras pessoas, na tentativa de verificar se estas descobrem os falsos profetas e se têm capacidade de discernimento para examinar cada palavra que ouvem, sem deixar conduzir às cegas por outro cego qualquer. Nesse caso, ambas caem na armadilha. Só são aceitas como membros da ordem pessoas independentes, não influenciáveis, que não trabalhem por obediência, na esperança de receber uma recompensa e poder assim entrar no reino dos céus, ou covardia, por terem medo do castigo e não desejarem ser banidas ao inferno, fazendo bem ou não fazendo mal. Apenas são aceitas aqueles que sempre, na vida e na morte,
seguem as próprias convicções e agem de acordo com elas. As palavras da ordem são ouvidas pelos membros em seu coração como se fossem a sua própria, mais íntima convicção. À medida que eu li essas linhas, a minha agitação ia crescendo. Terminar com as alegrias terrenas. Aquela noite em que eu chorei tão desesperada na cama. Acaso seria possível romper mais ainda os laços? Desejar mitigar os males alheios? Só Deus sabe como meu voto fora sincero naquela noite em meu quarto, quando eu pensava nos terríveis sofrimentos dos doentes mentais e nos intermináveis sofrimentos dos habitantes da terra. Os avisos que recebi de viva voz naquela ocasião e o terrível abandono, a desesperada sensação de abandono, a perturbadora percepção de ter sido deixada só durante longos anos. Quantos anos teriam se passado? Exatamente 7. Sim, por certo. E essa coincidência com o livro? Coincidência? Não. É uma mensagem. É uma mensagem. Fiquei profundamente comovida. Como sempre, naquele momento também interroguei a consciência, desejando saber o que teria a dizer sobre o fato, pois nunca deixei de seguir-lhe os conselhos. Mas o que ela poderia dizer? Eu bem sabia que aquilo era verdade. O que a minha inteligência poderia fazer, além de concordar com os fatos e comprová-los? Mesmo a compreensão mais cética ficaria calada diante de tantas evidências. Não havia razão para dúvidas. Eu fora aceita. Tive uma indescritível sensação de felicidade e de gratidão. Senti a bondade de Deus, uma bênção sobre mim, a profunda solenidade da ocasião e uma grande humildade. Desde aquela ocasião, vivo nesse estado. Ok. Bonito, né? Toda a explicação sobre o Ayurveda, essa questão do livro, dela ter lido o título de um livro e ter levado outro, essa questão de coincidência ou acaso, ou coincidência não existe, né? E aí ela está delineando como que ela foi construindo o caminho, né, dela. Ela aqui, nesse capítulo, nos mostra que foi orientada a fazer arte, né? Sem arte, simplesmente por fazer. Eu acho que tem muito a ver com aquela questão que a gente diz que não é o ponto onde você vai atingir com a sua seta, né? Se você jogar uma seta lá naquele alvo. A verdade é como essa seta vai seguir até chegar lá, né? O percurso dessa seta, porque essa seta pode ser desviada por um vento, né? Alguma coisa pode acontecer. O próprio arco, ao lançar a seta, pode estar desalinhado e a seta, ao invés de chegar no alvo, vai para outro lugar. É o caminho, né? O caminho é que é mais importante. O que é que a gente faz com esse caminho? O que é que temos feito com o caminho que escolhemos? Quando falamos de amor, né, eu tenho pensado muito nisso e estou aqui compartilhando com vocês. Quando a gente fala de amor, né,
a nossa capacidade de amar, é a nossa incapacidade de amar aqueles que nos ferem. Como é difícil amar alguém que nos fere. Principalmente se esse alguém está sempre em contato com a gente. Seja no trabalho, seja na escola, seja em casa, né? Precisamos fazer isso acontecer nas nossas vidas. Separar o joio do trigo, né? É muito difícil. É como disse a Bíblia, né? Encontrar aquela agulha no palheiro, né? Então, vamos pensar nessa caminhada dela aqui e voltaremos depois, né? No próximo vídeo, que eu vou ler o 21 e o 22, porque eles são pequenininhos, né? Tem umas, como é que se chama? Umas imagens também. E aí, quando eu estiver lendo que tiver imagem, eu vou botar assim bem pertinho, vou deixar um pouquinho para vocês verem, tá? Compartilhar a imagem com vocês desse livro, tá bom? Fiquem bem, que o Senhor esteja sempre com vocês todos, com todos nós, né? Com a humanidade inteira, né? Vamos pedir misericórdia, misericórdia divina para tudo e para todos nós. Um grande afetuoso abraço. Fiquem bem.